Fala pessoal, oi, tudo bem com vocês? Como é que tá? Vamos fazer aqui só um bate-volta bem rapidinho mesmo, uma revisão aí sobre o nosso conteúdo, né? Lembra que a gente iniciou a Idade Média? Acabei de finalizar aqui os primeiros anos com os meninos, a gente tá falando de Idade Média. Perdão, pessoal. Lembra que a gente começou então a falar sobre Revolução Industrial, muito importante, né? Então, esse tema, pessoal, é um dos temas assim que sempre vai estar aí, né, no Enem da vida, né, em vestibulares, né, em provas que você vai fazer no decorrer da sua vida, porque é muito importante, né, traçar aí um plano, né, histórico em si, para se entender o percurso em si, um percurso de tecnologia, como foi criado em si, né, as potências que se saíram melhor, que no caso, né, a gente sempre vai falar de Inglaterra aqui, mas depois também vai ter a França, a Alemanha em si. Então, só bem rápido mesmo para a gente sintetizar algumas ideias, né? Porque, né, que a gente vai ter uma superioridade, então, né, da Inglaterra em termos de tecnologia. Primeiro de tudo, que vai ocorrer em si uma revolução inglesa, né, a partir do século XVII ali, e eles vão mudar muitas coisas. A primeira coisa que eles vão mudar é que vão ter em si um investimento em si em educação, né? Educação em si como ciência, né? Então, eles investiram muito nessa primeira parte aqui, isso no século XVII, né? E isso quando os burgueses assumiram o poder em si, né? A Inglaterra tem um regime, né? Um regime de imperialista em si. Então, nesse sentido, né? A gente vai ter um investimento muito forte nessa parte da educação, né? E isso ao longo do tempo, né? A gente vai ter, né, ótimos benefícios, a gente vai colher ótimos frutos, né, quando a gente investe em educação. Então, as pessoas em si, elas acabam ficando mais inteligentes com esse investimento, né, e começam em si no campo tecnológico a produção em larga escala, uma produção em prol de tecnologias que agregassem em si os meios de produção, né, e a gente vai ver isso a partir do século XVIII, né? A gente já vai ter já o maquinário a vapor, né? E isso vai ser um divisor de águas, porque até encaminhei uma questão para vocês nessa atividade de hoje, né? Que está falando sobre isso, né? E o autor em si vai colocar como a máquina a vapor ela vai conseguir, né, um meio de produção muito maior, muito mais intenso, né? A gente pode produzir mais em pouco tempo, né? E você não ocupa tanta mão de obra, ou seja, o seu gasto ele é mínimo, né? Mas isso tudo, né, foi, né, posto, né, em prol de uma coisa, né? A educação ela vai contribuir muito, né? Isso tudo tem a ver com a educação, né, que a Inglaterra vai investir lá no século, né, no século XVII, tá? Então, a revolução em si que ocorreu em si na Inglaterra, ela coloca em xeque muitas coisas, né? Ela investe muito em ciência. Isso ajuda muito, né? Por isso a gente vai ter, então, a Inglaterra sendo superior. Só que a partir de 1840, muito importante que vocês também entendam isso, né? Aqui a gente já está vivendo um momento muito conturbado, um momento que a gente estava vivendo em si um meio trabalhista ali, a questão dos trabalhadores maladias, muito intenso mesmo. A partir desse ano aqui, a gente vai ter, né, um livre comércio entre as nações. A Inglaterra ela vai abrir o seu comércio, né, e vai começar então a negociar com várias nações. Isso porque, né, tudo tem a ver com investimento aqui, em que vai se ter mais produção, e essa produção precisava ser vendida, né? Ela precisava ser exportada para fora. Então, a partir do ano de 1840, muito importante que vocês entendam isso, a Inglaterra começa a abrir o seu mercado, né, e ela vai negociar com diversas outras potências, né? Isso é muito importante também, tá? Tá uma questão que eu coloquei para vocês falando sobre isso aqui, tá? Guarda na cabeça isso, tá? Outra coisa que eu queria trabalhar com vocês também é a questão da Revolução Industrial, ela ter um marco em si, não só, né, no passado, mas no presente. Né? Você pode observar que a função tecnológica, ela sempre teve o início, né? E isso não só tratando-se em tecnologia, em outros mercados também, em outras coisas, a gente sempre vai ter um início em si, é muito fraco, mas depois as coisas vão se prolongando e vão se estabilizando e vão criando raízes em si, né? Isso foi aqui na Inglaterra, né? Iniciou em si como maquinário a vapor, depois vão surgir outros maquinários também, né? E esses maquinários depois começaram a ser vendidos, né? Então é muito importante, né, essa função em si que o capitalismo colocou, que é outro ponto interessante também, né, para vocês,
entender o capitalismo, tá? Essa palavrinha aqui, pessoal, ela vai dizer muita coisa, principalmente aqui na Revolução Industrial. Por exemplo, ela vai colocar duas coisas muito importantes pra gente. Uma burguesia industrial, né? Muito importante que eu tô falando, né? Presta atenção nas questões que eu coloquei para vocês hoje. Uma burguesia industrial e também uma classe do operário em si, uma classe trabalhadora. Então ela vai dizer, o capitalismo em si vai criar duas coisas dentro do contexto de Revolução Industrial, né? Duas classes, a burguesia do operário, a burguesia industrial e a classe operária em si, tá? Muito importante que vocês compreendam isso. Isso porque o capitalismo vai favorecer sempre as pessoas que estão acima da nação, né? Visa somente o lucro em si, né? Isso é o capitalismo, isso é o nosso regime econômico, né, que a gente vive hoje aqui, né, no Brasil, enfim, em vários outros países também, tá? É um regime que funciona porque sempre vai agregar as pessoas que estão acima. As pessoas que estão abaixo, infelizmente, né, elas só fazem parte do meio em si, do meio de produção. Ela não consegue se sobressair, né? Isso é muito lógico. Então o capitalismo colocou duas coisas muito importantes dentro da Revolução Industrial, que vai ser a classe burguesia industrial, né, e a classe do operário em si. Presta atenção nessa videoaula porque você vai tirar direito às atividades de hoje e também vai te dar um embasamento aí sobre a nossa prova, tá bom? Qualquer coisa é só me chamar.